Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos falar de um negócio que está, assim, no centro da IA hoje. Os modelos de linguagem grandes, os LLMs. Eles são incríveis, né? Respondem quase tudo. Mas, e quando precisam consultar um monte de coisa fora antes? Exato. Isso é super comum em sistemas RAG, né? Retrieval Augmented Generation. O modelo busca info antes de responder. Exato. Só que aí vem o problema. Pode ficar lento, bem lento, e gasta muito recurso computacional. Demais. Para investigar isso, a gente pegou um artigo bem recente, agora de setembro de 2025, é de pesquisadores da Meta Superintelligence Labs, da National University of Singapore e da Rice University. E a proposta deles se chama Refrag, Refrag, um homem interessante. né? E a nossa missão aqui é entender como essa técnica, o refrag, funciona e por que ela promete acelerar tanto falam em até 30 vezes o tempo de resposta. Principalmente aquele tempo até o primeiro token, o TTFT, que dá a sensação de velocidade, sabe? E o melhor, sem ferrar a qualidade. Basicamente dá um turbo na IA, quando ela precisa ler um monte. Isso, exatamente. Vamos mergulhar nisso. Boa. Para entender o refrag, a gente precisa ver primeiro o gargalo que ele ataca, né? No RAG normal, o LLM recebe a pergunta e mais um monte de trechos de texto que ele recuperou, as tais passagens. Certo, o contexto extra. Isso. E processar todo esse contexto, que às vezes é gigante, é o que deixa tudo lento. Exige muita memória também, especialmente para uma coisa chamada cache-chave-valor, o KV-cache. Ah, o KV Cache, onde ele guarda os cálculos intermediários, né? Exatamente. E ele cresce muito rápido com mais texto. Aí o tempo para gerar a primeira palavra, o TTFT, ele aumenta quadraticamente com o tamanho do contexto. Quadraticamente. Nossa, fica muito mais lento quanto maior o texto. Muito, porque cada palavra nova tem que olhar para todas as anteriores naquele contexto enorme. Já o tempo para as palavras seguintes, o TTIT, aumenta linearmente. Menos mal, mas ainda aumenta. Mas a sacada-chave do artigo é sobre a estrutura desse contexto no RAG. Como assim, a estrutura? É que muitas vezes as passagens que o sistema busca, elas não têm tanta relação semântica entre si. Talvez porque o buscador já tenta trazer coisas diversas, sabe? Ou tira duplicatas. Ah, entendi. São meio que blocos de informação separados. Perfeito. Isso cria um padrão de atenção que eles chamam de esparso. Se a gente imaginar a atenção como uma matriz, sabe? Uhum. Mais fraca entre as passagens. Forma quase uns blocos na diagonal dessa matriz. Visualizei. Ok. E a conclusão deles foi, por causa disso, uma parte grande da computação que o modelo faz ali no contexto RAG é meio que redundante. Desnecessária. Ah, faz todo sentido. Se tem redundância, dá para cortar caminho. Como o refrag faz isso, então? Qual é o truque? O truque é, não processa o texto bruto todo. A ideia central do refrag é bem elegante, eu diria. Em vez de dar para o modelo principal, o decoder, tipo um LLM, todo o texto cru das passagens, Sim. o refrag coloca um passo antes. Ele usa um outro modelo, um encoder, bem mais leve, tipo um Roberta, para pré-processar essas passagens. Ah, legal. Um pré-processador mais leve. E ele faz o quê com cada pedaço de texto, cada fragmento? Exato, um pré-processador. Ele pega cada fragmento e transforma numa representação bem compacta. Um embedding de fragmento. Embed. Tipo uma versão numérica, um resumo. Isso, pensa como um resumo super eficiente. Um cartão de índice para aquela parágrafo, talvez. Aí, depois disso, o decoder principal recebe a pergunta original, mais esses embeddings compactos, não o texto todo. Caramba, então a sequência que o decoder realmente vê fica muito menor. Drasticamente menor. E isso traz duas vantagens enormes. Manda. Primeira, a quantidade de cálculo cai vertiginosamente. A complexidade da atenção, que antes era quadrática com o número total de tokens, Palavras e subpalavras. isso, agora ela escala com o número de fragmentos, que é bem menor. A aceleração teórica pode chegar a K ao quadrado, onde K é o fator de compressão, sabe? Quantos tokens viram um embedding. Para contextos longos é muita coisa. Uau! K ao quadrado. E a segunda vantagem? A segunda
é que esses embeddings podem ser pré-calculados e guardados em cache. Ah, tipo se o mesmo documento aparecer de novo. Exatamente. O sistema já tem o resumo pronto. Fica ainda mais rápido. Ok, comprimir é ótimo para velocidade e para eficiência. Mas fica aquela dúvida, né? E se um trechinho ali for super importante? Se for o detalhe crucial, comprimir tudo na risca perder isso? Perfeito. Essa é a preocupação óbvia. E aí que o refrag fica mais inteligente ainda. Eles chamam de compressão seletiva. Compressão seletiva. Como funciona? Eles não comprimem tudo cegamente. O sistema tem uma política que é treinada com aprendizado por reforço, o famoso RL. RL? Tipo um agente que aprende a tomar decisões? Isso, essa política funciona como um porteiro esperto. Para cada pergunta, ela aprende a decidir. Opa, esse fragmento aqui é importante demais, manda ele como texto completo para o decoder. Ah, Já esse outro aqui, pode só o embedding compacto mesmo, tá tranquilo. que demais. E como ela aprende o que é importante ou não? Qual o critério? Ela usa a perplexidade como guia. A perplexidade mede o quão surpreso o modelo fica ao prever a próxima palavra. Menor perplexidade, melhor o entendimento do modelo. Exato. A política de RL leva uma bronca, uma recompensa negativa, se a escolha dela de comprimir fizer a perplexidade do decoder aumentar. Ou seja, ela é penalizada se atrapalhar o decoder a gerar resposta. Com o tempo, ela aprende a identificar e a não comprimir os trechos essenciais para a qualidade final. Nossa, muito sofisticado. Ela aprende a preservar o que importa. E tem um detalhe técnico que faz diferença. Essa capacidade de misturar texto completo e embeddings em qualquer lugar da sequência. Eles chamam de comprimir em qualquer lugar. Isso é diferente de outras abordagens. Sim, algumas técnicas anteriores, como uma chamada sepsia, só conseguiam comprimir coisas que vinham no comecinho da entrada, tipo um prefixo. A flexibilidade do refrag, de poder deixar um trecho no meio como texto completo, é crucial para tarefas mais complexas, tipo conversas longas ou resumir um documento inteiro, onde a ordem importa mais, sabe? Faz todo sentido. Essa política de RL parece ser um diferencial chave mesmo. Mas treinar isso tudo. O encoder, o decoder para entender os embeddings, mas essa política de RL, como eles fazem tudo isso conversar? Parece complicado. O processo de treinamento é bem importante na proposta deles. Eles usam o que chamam de pré-treinamento contínuo, o CPT. O grande objetivo é alinhar o encoder, que cria os embeddings, e o decoder que vai usar eles. Fazer eles falarem a mesma língua, basicamente. Ok, como funciona esse CPT? Tem algumas fases. Primeiro, uma tarefa de reconstrução. Nessa hora, eles treinam o encoder e uma camada ali no meio para gerar embeddings que deixem o decoder reconstruir o texto original do fragmento. Ah, o decoder tem que conseguir descomprimir o embedding de volta para o texto. Exato. E o truque é que nessa fase, o decoder principal fica congelado, ele não aprende. Isso força o encoder a criar embeddings que realmente guardem a informação que o decoder precisa. Entendi. Força a compressão a ser boa. E depois? Depois vem o aprendizado curricular. Eles não jogam um modelo direto no desafio máximo. Tipo ir devagar. Isso. Começam ensinando o modelo a lidar com poucos fragmentos comprimidos. Depois aumentam a complexidade. Mais fragmentos, contextos maiores, compressão mais forte. Os autores até comentam que isso foi essencial. Tentar treinar direto com compressão alta não funcionou bem. Temos gráficos no artigo que mostram essa progressão. Legal, uma curva de aprendizado para o modelo. E a terceira parte? A terceira é que só depois desse CPT, que alinhou encoder e decoder, é que o modelo passa pelo ajuste fino, o fine-tuning, para as tarefas finais, tipo RAG ou sumarização. E é nessa fase também que eles treinam a política de RL para compressão seletiva. Uau, um processo bem estruturado mesmo. Teoria parece boa, treinamento metódico. Mas e na prática? Funcionou? Os resultados foram bons comparando com o que já existe? Sim, segundo o artigo, os resultados foram bem impressionantes. Vamos ver os pontos principais que eles destacam. Manda ver. Velocidade. Eles conseguiram acelerações no TTFT, o tempo para o primeiro token, de até, olha só, 30,85 vezes. Isso comparando com o Llama base, sem otimização. 30 vezes. É muita coisa. Muita.
E comparando com o que era o estado da arte antes, o CEP, o refrag ainda foi 3,75 vezes mais rápido. Isso usando uma compressão Q de 32. Os gráficos mostram bem isso. Quanto maior o contexto, maior a aceleração. E mesmo sem usar o cache, se tiver que calcular os embeddings toda vez... Mesmo sem cache, a aceleração ainda foi bem significativa. Algo como 8,59 vezes com K igual a 16. Ainda muito bom. Impressionante. E a qualidade? Não adianta ser rápido e responder errado. Exato. E aí talvez esteja o ponto mais forte. Essa aceleração toda veio sem perda de qualidade medida por perplexidade, por exemplo. E mais, em várias tarefas práticas REG, conversa, sumarização, a performance do refrag chegou a superar dos modelos base como Llama ou CEP. Superar? Como assim? Especialmente quando você compara com a mesma restrição de tempo. No mesmo tempo que um Llama processa, sei lá, uma passagem, o refrag consegue processar várias. Ele absorve mais informação relevante no mesmo tempo. Ah, faz sentido. Ele usa o tempo de forma mais eficiente para ler mais. Exato. As tabelas no artigo mostram isso em vários cenários. Legal. E sobre o tamanho do contexto? Isso leva a outro ponto. Contexto estendido. O método permite que modelos que tinham limite, tipo o Llama com 4.000 tokens, consigam lidar com contextos bem maiores. O artigo fala em estender a capacidade em até 16 vezes usando os embeddings. Nossa, abre muitas possibilidades. E tem a robustez. Os ganhos foram consistentes em diferentes tipos de dados, artigos científicos, livros, código e em tarefas diferentes. E funcionou com vários modelos. Llama, 7B, 13B, até o Llama 3, com encoders diferentes também. Bom sinal, não é algo que só funciona num cenário específico. Exatamente. E sobre RAG especificamente, tem um gráfico interessante. Ele mostra que, se você der o mesmo número de documentos para o Llama e para o RAG, a qualidade fica parecida. Às vezes o RAG até ganha um pouco, principalmente se a busca não foi perfeita. Ok. Mas se a comparação for quem dá a melhor resposta em X segundos, aí o RAG ganha consistentemente, porque ele consegue ler mais documentos nesse tempo. Tipo, 8 documentos para o RAG contra 1 para o Llama, no mesmo intervalo de tempo. Entendi. A eficiência se traduz em poder usar mais informação. E a compressão seletiva com o RL funcionou melhor que outras ideias. Sim, a compressão seletiva superou abordagens mais simples, tipo escolher o que expandir só pela perplexidade ou aleatoriamente. E tem um detalhe técnico legal. Usar FF-AGAG com compressão 16 FF-AGAG mais a política de RL para chegar numa compressão efetiva de 8x foi melhor do que só usar FF-AGAG 8 direto com compressão total de 8x. Ah, então a inteligência de não comprimir certas partes realmente agrega valor. Exatamente. A seleção inteligente faz diferença. Caramba, muito impressionante mesmo. Então, pensando no impacto prático disso, para quem está construindo ou usando IA que precisa ler muito pesquisa, assistentes complexos, análise de documento... Contratos, relatórios... Isso. O que o refrag traz é, tipo, respostas bem mais rápidas, né? Menos custo computacional, imagino, menos GPU, energia... Com certeza. E talvez até respostas melhores, porque consegue processar mais coisa relevante no mesmo tempo. Parece um avanço bem concreto para deixar a IA generativa mais usável no dia a dia, mais eficiente. Acho que essa é a grande promessa, sim. Bom, recapitulando então rapidinho, refrag é essa técnica esperta para acelerar LLMs quando eles precisam buscar informação, RAG, usa um encoder leve para criar resumos compactos, os embeddings, e o pulo do gato é compressão seletiva com RL, que decide o que não comprimir para manter a qualidade. Resultado, velocidade lá em cima, sem perder e às vezes até ganhando em qualidade. Exatamente. E para deixar uma pulga atrás da orelha, né, uma reflexão final, o artigo foca muito em otimizar a parte da geração, depois que os documentos já foram achados. Certo. Mas abre uma questão. Será que ideias parecidas, de compressão inteligente, de aprender o que é essencial num texto, será que não poderiam ser usadas antes? Talvez na própria fase de busca? Ou até na forma como a gente organiza e indexa bases de conhecimento enormes para IA acessar? Interessante. Tipo, comprimir a informação já na fonte?
Ou durante a busca? É. Aprender o que e como comprimir de forma eficaz talvez mude como a gente pensa sobre o que é informação relevante para uma máquina processar rápido e bem. Fica aí a questão para a gente pensar e para futuras pesquisas explorarem.